Uma palavra simples, subserviência ao Senhor. Servo Jessé. Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo: reforcem as portas de suas casas. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 9, versículo 32 e 33. Dizem assim: E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E, expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. 21 de janeiro de 2026. Grande Deus, quero te agradecer por esse momento. Te apresento todos que estão me ouvindo, a família de cada um. Tu conheces a necessidade de todos. Tenha misericórdia das almas que ainda estão perdidas, sem salvação. E sustenta os salvos. Eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, falando de reforço nas portas de nossas casas. Eu não estou falando da sua casa de tijolo, de cimento, talvez até de madeira. Estou falando da sua casa, da minha casa, da nossa casa espiritual. A gente precisa reforçar as portas dessas nossas casas. Quando eu escolhi esse texto base aqui, onde Mateus está exatamente fazendo a narrativa, quando Jesus está em determinado lugar e trouxeram até Jesus, ou levaram até Jesus um homem que era mudo, mas além disso estava endemoniado. Quer dizer que não é obrigado uma pessoa que está com algum problema de saúde, que o homem aqui que não falava, era mudo, é um problema de saúde. Quer dizer necessariamente que são obras de demônios. Mas aqui, além do homem estar precisando de saúde física, ele também precisava da libertação, de saúde espiritual. Porque os demônios estavam também agindo na vida dele. E aí, o demônio foi expulso quando Jesus expulsou, na autoridade que ele tem, e depois disso o homem também ficou curado e passou a falar. Então todos que estavam ali vendo aquilo se admiraram, dizendo que nunca tinha acontecido algo igual ali em Israel. Então algumas coisas eu gostaria de deixar pontuadas aqui, e quero ser breve, relacionadas a essas coisas, exatamente a esses intrusos que muitas vezes encontram espaço nas fragilidades de nossas portas, das portas das nossas casas espirituais, e entram e bagunçam nossa casa espiritual. Eu queria enumerar aqui pelo menos 4. Como os demônios encontram acesso. Esse é o primeiro. Também poderíamos aqui colocar como em segundo lugar as ferramentas do diabo. Ele é um operário do mal, mas é um operário. 3, nós poderíamos aqui colocar como lidar com uma pessoa endemoniada. Como é que a gente deve fazer? E por fim, mostrar para cada um de nós e para todos que você conhecer que conhece alguém que está possessa de demônios, ou sei lá, você mesma ou você mesmo, homem, esteja sentindo alguma coisa estranha sobre a tua vida. A verdade central de tudo isso é que Jesus liberta, Jesus restaura. Jesus, além de fazer tudo isso, prepara aquele que outrora era escravizado pelos demônios para ser uma testemunha dele, como a gente vê em João capítulo 8, versículo 36,
Junto com João, esse capítulo e versículo, nós encontramos uma passagem de João, capítulo 10, versículo 10 também, falando sobre algo nesse sentido. Como Jesus liberta e restaura a pessoa que outrora era um escravo de Satanás. Então, como é que os demônios encontram acesso na pessoa? Uma das coisas é quando existe um pecado que não foi tratado, um pecado que ainda não foi confessado. A gente observa Paulo falando sobre algo nesse sentido em Efésios capítulo 4, versículo 27. Outra porta de acesso são os ocultismos, ou o ocultismo em singular, aliado com a parte de idolatria de muitas coisas. Ter vários ídolos. Tem pessoas que o seu ídolo é Elvis Presley, Eu quero sempre, se for, olhar nesse sentido de ídolo, claro, meu ídolo é Jesus. Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo 10, 11 e 12, fala sobre isso. Essa questão do mundo espiritual, do ocultismo também, é uma porta de acesso. Então, gente, são muitas coisas. Quando a pessoa rejeita a verdade da palavra de Deus, também fica uma porta ou uma casa desguarnecida. Romanos, capítulo 1, versículo 21 até o 25. As ferramentas do diabo. Ele usa a mentira, João 8,44. Ele também usa o engano, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Ele também oprime, ele usa a opressão como ferramenta, Atos, capítulo 10, versículo 38. Ele também usa a autodestruição e isolamento. Eu lembro-me daquele homem do Gadareno. Marcos, capítulo 5, versículo 5, fala basicamente sobre essa autodestruição e isolamento. O homem, ele, se jogava nas pedras, esse homem gadareno aqui que estava endemoniado, a porta estava aberta ou estava fraca, os demônios entraram na sua casa espiritual e bagunçaram de uma forma que, além da autodestruição, ele se destruía e ficava isolado ali no cemitério. Outra coisa que eu mencionei é como a gente deve lidar com um endemoniado ou com as pessoas que estão possessas de demônios. A autoridade em Jesus. Esse é o único, ou talvez a chave principal para a gente saber lidar com a pessoa que está endemoniada. Porque é Jesus que liberta. Lucas capítulo 10, versículo 19. Marcos capítulo 16, versículo 17. Outra coisa que a gente deve fazer para lidar com o endemoniado é oração e jejum. Jesus falou sobre isso. Marcos capítulo 9, versículo 29. A palavra de Deus a gente deve usar como sendo uma palavra que tem aquele poder, como ela realmente tem, de expulsar, de repreender, de aniquilar toda a força do mal. A gente também deve ser submisso a Deus, como disse lá Tiago, capítulo 4, versículo 7, onde a gente deve também nos sujeitarmos a Deus e resistir esse diabo, os demônios. Discipulado após libertação é importante. Se você conheceu alguém, vou terminar agora, viu, pessoal, que antes era um mensageiro do diabo. Infelizmente, a porta de sua casa espiritual estava aberta para os demônios, porque Jesus mesmo disse, ninguém pode servir a dois senhores. Só existe dois. Existe o Senhor dos senhores, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e o Senhor desse século, o diabo, que envia seus colaboradores, que são os demônios, para agir, esses demônios dentro do coração, da mente, no caso, que coração-mente aqui é o que eu quero dizer, das pessoas. Então Jesus liberta, e quando a gente, debaixo do nome de Jesus, vê a libertação, vamos agora preparar aquela pessoa, discipulando-a para aquele novo caminho que ela vai seguindo, através da palavra de Deus. Então é essa a mensagem de hoje. Desculpe o áudio longo. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Gessé.